Bom dia. A nossa sistematização de estudo versa sobre a arte, minorias e massas, a interculturalidade no MAC USP durante a gestão da Ana May Barbosa, de 1987 a 1983. O objetivo do nosso trabalho era compreender esse conjunto de ações que atritou o campo da arte e educação no século XX. Foi um período que marcou o início dos debates interculturais no Brasil, com o aspecto das noções de minorias e massa. Nesse conjunto de ações, a Ana May Barbosa aponta duas linhas, duas vertentes curatoriais denominadas arte e minoria e estética das massas. No âmbito da interculturalidade, nós apontamos algumas questões, algumas críticas, né, alguns levantamentos sobre isso, e a gente se questionou quais foram as formas de perspectiva que a interculturalidade foi tratada, né, nesse período, enquanto ela teve no cargo de diretora. Nós buscamos uma genealogia do conceito e desse debate, iniciamos a reflexão a partir da Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais, fruto da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, no âmbito da educação, da ciência e da cultura, e que aponta que a interculturalidade foi extremamente defendida desde essa convenção em 1978, né? E que hoje é latente nos debates sobre racismo, sobre preconceito, sobre identidade, alteridade, subjetividade, a significação do discurso e do poder, no âmbito da cultura, do gênero, da raça, da etnia e do multiculturalismo. Nós pautamos nossos estudos em Stuart Hall, no contexto da globalização e da pós-modernidade, e lançamos mão das teorias também trabalhadas por Fleury, que apontam um histórico desse debate a partir dos anos 50, com os movimentos de cultura popular no Brasil. Na década de 50, cresce esse movimento, a partir desses movimentos de cultura popular, do movimento de educação de base, do MEB, né? Dos trabalhos também realizados por Paulo Freire no âmbito da alfabetização de adultos, mas com o golpe de 64 esse processo é silenciado, né? Então, no âmbito da arte e educação, isso se reflete, obviamente, fortemente nas escolas e na educação em geral. Na década de 60 e 70, né, isso é praticamente que silenciado, e nos anos 80 se volta a tratar a temática, sobretudo nos países colonizados, né? A própria escola, ela reforça esse trabalho quando ela polariza a educação colonizadores, colonizados, mundo ocidental, mundo oriental, o saber informal, o saber formal, né? A cultura nacional e as culturas de fora, né? A cultura oficial e as culturas internacionais. Nos anos 80, o Conselho Federal de Educação condenou a arte a um ostracismo nas escolas, e isso só se reverte a partir dos anos 90, quando a interculturalidade é oficializada na educação a partir dos parâmetros curriculares nacionais. E esse debate hoje ele volta, né, é extremamente latente, vem sendo extremamente trabalhado a partir dos anos 2000, né, sobretudo nos debates em torno dos movimentos sociais que retomam, né, para as agendas e a necessidade de se colocar isso no currículo. Eu vou passar para o Sábio para ele para ele apontar a segunda parte do nosso estudo. Isso, bom dia a todos e todas. A gente faz esse estudo conceitual, né, esse debruçamento sobre o conceito de interculturalidade, para ajudar na historicização dessas experiências curatoriais, né, que existiram no Museu de Arte Contemporânea na USP, sob a gestão da Ana May Barbosa, e que ela implementa uma política cultural em que dois pontos dessa política, né, diz respeito a essas linhas curatoriais
que se chama Arte e Minorias, e a outra, Estética das Massas. Eu vou voltar aqui no Arte e Minorias, para que vocês vejam, né, essas 4 exposições, os anos em que elas aconteceram, e também retornar aqui para a Estética das Massas, para que vocês vejam também. Reparem que a exposição com bogós, latas e sucatas se repete, porque ela compreende que ela faz parte, dialoga tanto com a arte e minorias, quanto com a estética das massas, né? Bom, o que a gente tem, né, estudando, fazendo um levantamento histórico do que foram essas exposições, é que, primeiramente, comentar que é de difícil acesso, né, os dados a respeito dessas exposições. É preciso consultar uma série de documentos de hemerotecas, documentos publicados em livros, em catálogos. Então, é uma pesquisa que está começando, como a Márcia falou, uma sistematização de estudos, e que a gente conseguiu sistematizar aqui para apresentar nesse momento, e a gente reconheceu que há uma diversidade de modos de tratar a interculturalidade perfazendo essas 7 exposições, né? Por exemplo, a gente comenta aqui que essa exposição, que é uma das mais comentadas nos textos que posteriormente foram publicados nos anos 90, nos anos 2000, pela Ana May, comentando essa política cultural do MAC que ela implementou, ela destaca bastante a exposição com bogós, latas e sucata, justamente porque ela trouxe todos esses artistas de ambientes, né, da periferia, tanto de São Paulo como de outros lugares, e foi uma experiência que ela valoriza bastante por trazer essa visualidade popular. Essa exposição participou da 20ª Bienal Internacional de São Paulo também, né? Estava localizada no prédio vizinho, abriu-se uma porta ali e possibilitou a experiência dos visitantes da Bienal visitarem essa exposição do MAC, né? Mas ela também comenta que a experiência dessas 7 exposições ocasionou uma série de resistências, né, tanto com relação aos intelectuais da USP, né, os mais tradicionais, e também resistência no meio cultural. Ela tanto menciona essa resistência, como também algumas ocasiões de aceitação e de valorização dessas políticas de interculturalidade que estava se promovendo, né? Bom, a gente tem essa com bogós, latas e sucatas, como eu disse, todos os artistas são oriundos desse ambiente de arte, de ambiente periférico, né? Mas também a gente tem exposições como a Civilidades da Selva, né? Que diz respeito à cultura indígena, em que a gente tem artistas que vieram de outros ambientes culturais. São artistas contemporâneos fazendo obras que se remetem à cultura indígena. No caso aqui, essa exposição, ela tem um destaque para a artista Regina Vater, uma artista carioca que ainda, né, é residente nos Estados Unidos e que fez uma pequena retrospectiva de 3 instalações abordando, né, a cosmologia indígena. E também foi a única exposição em que há artistas da região norte, e a gente destaca isso, né? É o caso do Bené Fonteles, paraense, e do Roberto Evangelista, amazonense. São 2 artistas brancos, mas que vêm dessa região, né, da região norte, e que dialogam com bastante sensibilidade. Eles são valorizados por isso ao longo das suas trajetórias, né? O quanto eles dialogam e de uma maneira sensível com a cultura indígena, né? Os outros artistas, no geral, são paulistas, né? E também tem o caso, né, um outro tipo de inserção de artistas e de mistura que se faz, né, de artistas de diferentes origens e do que eles vão apresentar, né, enquanto discurso artístico, é o caso da estética do candomblé, essa exposição que reuniu artistas de diferentes origens culturais. A gente tem aqui o Rubem Valentim, que é um artista, né, de origem negra, e outros artistas, como o Bené Fonteles, que eu falei, que é um artista branco, paraense, mas que fez uma das 7 instalações que versaram sobre os orixás, né? Então, a gente vê uma diversidade de formas, de maneiras de se acessar, de se elaborar a interculturalidade. Para finalizar, a gente considera que foram experiências precedentes do que a gente vê hoje no ambiente cultural e artístico, né? Em que os grupos é bastante valorizado, grupos suas origens, tá, Márcia?
Isso. Eles Falam produzem... a partir do seu protagonismo, né? Isso, exatamente. A gente vê bastante isso reiterado, do protagonismo daquele grupo cultural em questão versando sobre a sua própria cultura, né? E também a gente vê, logo em seguida, essas exposições, o que decorreu no ambiente artístico de São Paulo, né? Experiências muito significativas, como a exposição A Mão Afro-Brasileira, do curador Emanuel Araújo, o Museu Afro-Brasil, que, né, é sob curadoria também do Emanuel, e a criação do Pavilhão das Culturas Brasileiras em 2010. A gente se encerra aqui e deixa o resto para o debate. Obrigado.